Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos dar início aqui ao nosso primeiro encontro do curso online Família Acolhedora. É muito bom estar aqui, é um novo desafio, fico muito feliz e desde já quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, que estão participando hoje e aquelas pessoas que se inscreveram, mas não puderam estar nessa primeira aula. Está sendo gravado e será disponibilizado no nosso grupo do WhatsApp. Muito bacana mesmo estar aqui com vocês. A gente vai conversar de uma maneira muito natural, muito informal, porque todos nós temos os nossos próprios saberes, a nossa experiência, acho que todos aqui têm uma bagagem já de conhecimento e do fazer profissional. Por isso que eu coloquei encontro, né? E não aula, porque não estou aqui na qualidade de quem vai ensinar, mas de quem vai facilitar o nosso diálogo, a nossa conversa e trazer um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu sou Bel Bittencourt, sou assistente social, trabalho há mais de 20 anos no Poder Judiciário, na área da infância e da juventude, na comarca de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Sou formada também em coach, hipnose ericksoniana e especialista em inteligência emocional. Então, eu vou trazer um mix um pouquinho de tudo isso, dessa bagagem, né, teórica e de experiência, para a gente falar do serviço de acolhimento em família acolhedora. Que vamos começar esse nosso primeiro encontro, então, falando de valores e crenças. E a gente já começa a se perguntar, o que isso tem a ver com o serviço de família acolhedora? Eu espero que até o final do nosso encontro essa pergunta esteja respondida e que vocês possam, a partir de hoje, ter uma outra percepção, atribuir um outro significado ao serviço de acolhimento em família acolhedora. E para a gente se conhecer, falei um pouquinho de mim. Eu sou casada, tenho 2 filhos, adoro desafios, acho por isso que eu estou aqui. Um dos meus valores é o desafio e a contribuição. Então, esses valores que me fizeram tomar essa decisão de realizar esse curso online, é o primeiro curso online sobre família acolhedora. Fico muito feliz de estar concretizando esse sonho, que só é possível com a participação de vocês, senão não seria possível. Então, desde já, assim, minha gratidão. Espero que realmente seja válido, que vocês se sintam muito à vontade para participar, para interagir. Nós temos também o nosso canal do WhatsApp, que ficará disponível durante todo o curso, para a gente tirar dúvidas, trocar material, informações, e poder realmente contribuir na implantação e na construção de uma nova cultura do acolhimento familiar no Brasil. Mas agora eu quero conhecer vocês. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar. Eu já ia falando Gustavo, eu vou ter que prestar atenção aqui. Para cada um se apresentar, falar um pouquinho de onde vem, o que faz e o que trouxe vocês, né? Qual a motivação para realizar esse curso, né, sobre família acolhedora. Quem quer começar? Vamos lá, Carolina, tá aparecendo aí? Oi. Oi. Alô? Oi. Ai, guria, caiu a minha internet aqui. Eu tava lá arrumando. Agora tá. Voltou. Tudo bem. Agora vai dar certo. Que bom. Então, fique à vontade, tá? A gente vai começar a se conhecer um pouquinho. E, Silvinha, você quer começar? Silvinha? Nossa, quero começar. Tu adivinhou meus pensamentos. Que bom, eu tenho esse poder, né, de ler pensamentos. Eu estava mesmo querendo começar. Bom, então, a Bel já me chama de Silvinha, eu sou Silvinha, sou assistente social de formação, formada há quase 8 anos. Meu primeiro trabalho, né, de toda a vida foi justamente no serviço de família acolhedora, logo após ter me formado lá em São Bento do Sul. Então, atuei por quase 4 anos lá em São Bento, né, junto
com as famílias, com a Dulcineia, que era nossa família, ainda é família. Aprendi quase tudo que sei com a Bel, né? Porque sem ela nem estaria aqui hoje. Depois de São Bento, né? São Bento não atuei só em famílias, atuei em outros serviços também, mas daí saí de São Bento do Sul, voltei para Florianópolis, que é a minha terra natal. Fiz durante 2 anos residência em saúde da família, né? Onde atuei no núcleo de atenção à saúde da família, sempre voltado para a criança em situação de violação de direito, minha formação. Recentemente me formei em março, passei em um outro concurso, num município bem pequenininho, né, muito diferente de São Bento do Sul e muito diferente de Florianópolis. Hoje eu atuo na gestão da assistência social, no município de Major Gersino, que tem 3.400 habitantes, bem pequenininho, mas dá tanto problema quanto os grandes. E atendo gestão, né? Então, atualmente não faço mais atendimento direto, né, às situações de vulnerabilidade, às situações de violência, mas presto serviço de assessoria e consultoria na área do serviço de acolhimento familiar. Tenho formação pela PUC, né, em acolhimento familiar e também institucional. E, então, atualmente eu faço supervisão do serviço de família acolhedora de Blumenau, né, aqui pertinho também. E aí, claro que quando a Bel disse que teria um curso inovador online, eu, inclusive, fui a primeira a me inscrever. É verdade. E aí é isso, gente. Estamos aí, vamos aproveitar o curso, a gente sempre aprende muito com a Bel, e vamos nos conhecer e aproveitar, e vamos já pedir as próximas edições. Obrigada, Silvinha, é muito bom ter você aqui. Ela disse que aprendeu comigo, mas a gente aprendeu junto, né? Eu acho que uma sempre tem algo a mais para ensinar e o saber ele é construído dessa forma. Seja bem-vinda, sinta-se acolhida. Estou super acolhida. Que bom. Quem gostaria de falar? Ana, a gente não está te ouvindo. Não. Ana, a gente não está te ouvindo. Talvez você tira o fone. Não. Enquanto a Ana tenta ver lá o seu microfone, Carolina, você quer falar? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Oi. Agora deu. Então, que bom. Eu tô morrendo de vergonha porque eu não gosto muito de aparecer no vídeo. Mas é isso aí. Então, a próxima vez eu vou me arrumar para ficar mais bonita. Hoje eu vim mas mais feia. Você tá linda, mais bonita não precisa. Então, eu me chamo Carolina, sou assistente social de formação. E eu trabalhava no município de Governador Celso Ramos, na gestão. Trabalhei lá por 5 anos, mas eu não era concursada, era processo, né? E aí foi uma experiência bem legal trabalhar lá, a gente acaba aprendendo de tudo, né? Município de pequeno porte. E aí depois eu passei no processo seletivo para o município de Palhoça. Daí eu já tive a experiência de trabalhar em cidade grande, conheci o serviço de família acolhedora lá, né? Eu trabalhei... Que bacana! É bem legal, não trabalhei com as meninas, assim, mas eu fui em várias capacitações, inclusive uma foi a Silvinha que deu. E foi bem legal, assim, aprendi a ter o contato. E agora eu tô como assistente social efetiva no município de Petrolândia, junto com a Ana Carolina, que é psicóloga. Tô bem feliz, uma equipe maravilhosa. E é como a Silvia falou, né, um município pequeno, de 6.300 e alguma coisa habitantes, porém, os problemas são grandes, né? Mas a gente está aí para aprender e para ajudar no que a gente pode. Eu estou bem empolgada com o curso. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. Petrolândia em Santa Catarina, né? Para quem não é daqui. E já tem família acolhedora em Petrolândia? Então, nós temos a lei, né? E temos também a parceria com o promotor. A Ana Carolina já teve uma reunião com ele. E a gente está em fase de implementação, constituição de equipe, agora vai ter um concurso para psicóloga, né? Para a gente poder estar fazendo o serviço da maneira correta, assim. Mas a vontade é bem grande de estar implantando no município.
Que bacana. Seja bem-vinda. Obrigada, Bel. Carolina, sinta-se muito acolhida. É muito bom ter você aqui com a gente. Ana, deu certo aí teu microfone? Ai, ai. Também não. Alguém consegue ouvir a Ana? Não. Não, também não. Eu só vou fazer uma colocação. Eu tentei colocar no notebook e não deu certo. No tablet não deu certo. Daí no celular deu bem certinho. Consigo ver e ouvir todo mundo. Ah, talvez é. Tenta aí no celular então, Ana, quem sabe dá certo. Vamos continuar enquanto isso. Júlia, eu tô curiosa para te conhecer um pouco. Você tá de bebê? De mãe? Eu estou de neném, eu vou falar rapidinho, porque ela tá meio bravinha aqui. Eu sou de Brasília, né? Oh, que legal! Não sei se eu vou conseguir me apresentar. Calma, filha, calma. Ah, é um bebê bem pequenininho. Ela tá com 5 meses. Nossa! Então, dá uma atençãozinha para ela e depois você fala, tá? Tá bom. Ela deu uma acalmada. Então tá bom. Rapidinho. Eu sou de Brasília, sou psicóloga de formação. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar em acolhimento institucional. Fiquei 5 anos trabalhando. Hoje em dia eu sou servidora do GDF na área de educação, mas eu sou voluntária do Aconchego. Ah, legal, conheço o Aconchego. E trabalho na coordenação do Família Acolhedora, que está para ser implantado agora, né? Ah, que legal. Eu vi, saiu alguma notícia, né, na internet da criação de implantação de serviço. Tem 10 dias que a gente conseguiu assinar o termo. Então, assim, estou super empolgada para participar. Puxa, que bacana. Não sei se eu vou conseguir participar sempre por conta da neném. Então, a gente vai falando. Ah, legal. Então tá. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Bel. Um abraço. Outro. Vamos lá? Consegue me ouvir? Agora eu consigo te ouvir, Ana. Descobri o que estava acontecendo. Que bom, resolveu. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou formada em psicologia e atuo já há 8 anos como secretária de assistência social aqui no município de Petrolândia. E como a Carol disse, né, então, a Carol é a nossa técnica na gestão e nós temos a lei do programa, né, da família acolhedora, e estamos nessa fase, né, e com muita vontade e com uma palavrinha, como você disse, um desafio para nós, né? Temos convênio com o serviço de acolhimento para criança e adolescente, que fica num outro município, mas o nosso grande desejo sempre foi ter família acolhedora, né? Por estar mais próximo e a gente também estar mais próximo dessas famílias, né? Então, para nós é um desafio que não é impossível, né? Podemos estar trabalhando e realizando. Todo desafio existe para ser desafiado. É verdade. Então, seja bem-vinda, é muito bom ter vocês, né? Você e a Carolina aqui. Eu acho que quando gestão e técnico se juntam, não tem como não dar certo, né? Sim. Tem tudo para dar certo e vamos lá. É isso aí. Gustavo? Sim. Eu sou Gustavo, eu sou de Princesa. Na verdade, eu sou de São Miguel, mas eu trabalho em Princesa. Eu sou formado em Relações Internacionais e agora, no ano passado, me formei em Psicologia. E a gente está tentando implementar novamente o serviço de família acolhedora no município. A lei tem que ser revisada. Já existia algum tempo atrás a família acolhedora, mas acabou se perdendo porque não tinha psicólogo na equipe. Agora que eu estou fazendo parte da equipe, a gente vai precisar reformular a lei, revisar a lei exatamente e tentar implementar, fazer os treinamentos, capacitações com as famílias. É isso aí. O teu som sumiu, Gustavo. Está me ouvindo? Agora sim. Uhum. A internet não está colaborando, o computador não é muito bom ainda por cima.
Mas nem sempre assim, existem dificuldades. O importante é a gente lidar com elas, né? Acho que Exatamente. começamos aí já com esses recursos. Mas que bom, fico bem feliz que você está participando aqui conosco e que Princesa está firme aí, tentando... Teve um serviço em que época ali, Gustavo, sabe? A Jacinta vai saber informar melhor, mas eu acho que era entre 2015 e 2016, se não me engano. Mas que bom. Então, é questão realmente agora de rever a lei e começar a implantação novamente, né? Que é um novo processo. Exato. Então, tá bom. Seja bem-vindo, Gustavo. É bom ter você aqui com a gente. Eu acho que a Jacinta saiu da sala, né? Eu acho que ela caiu, sim. Quem sabe ela retorna daqui um pouco. Lucinda, tá me ouvindo? Oi, tô aqui. Oi. Oi. Pode falar. Então, assim, eu sou formada em pedagogia, pós-graduada. Faz 5 anos que eu estou na assistência social. Atualmente estou na coordenação do serviço de acolhimento familiar, né? Faz 8 meses agora, mas já estou assim encantada com todo esse serviço e querendo cada vez conhecer mais e mais, né? Surgiu hoje essa oportunidade, eu acho que sempre é muito valioso, né? Então, estou assim ansiosa para conhecer um pouco mais, né? Já participei de seminários e tudo mais, mas sempre é bom estar aprendendo, né, novos conhecimentos, até para poder atuar melhor, né, no nosso serviço também. Que bom, Lucinda, muito bom. Fiquei muito feliz quando vi a tua inscrição. Que bacana ter você aqui. A Lucinda, ela é coordenadora do Serviço de Família Acolhedora aqui de São Bento, né, Lucinda? Isso. Então, muito bacana. O serviço aqui, ele já existe há 16 anos, então é um dos primeiros serviços no estado e serviu também de referência a nível nacional para a construção da política que nós temos hoje do acolhimento familiar no Brasil. Vamos falar disso mais adiante também. Nós devemos a você, né, Bel? Que implantou em nosso município, né? A gente agradece. Obrigada, Lucinda. Realmente, né, na época da implantação do serviço, ainda não existia a lei 2010, que nós vamos ver mais adiante, né? Então, foi preciso construir. E hoje a gente continua construindo, acho que uma referência maior, mas estamos sempre em construção. Obrigada, Lucinda. Não é nada. Jocineia, acho que é você, né? Acho que agora é eu, né, Bel? Eu vou resumir para deixar para depois, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Pois meu nome é Jocineia, sou daqui de São Bento do Sul. Somos família acolhedora há mais ou menos há 5 anos. No momento a gente está acolhendo o grupo de irmãos e é muito gratificante a gente estar fazendo parte de um curso online, porque é muito bom, porque assim, geralmente pra gente é complicado, porque a gente tá com 5 crianças em casa, então o horário, tudo, né, é complicado, porque a gente sabe, a gente tenta dar o foco para eles, e assim, a gente podendo estar em casa, a gente consegue dar atenção para eles e ouvindo, aprendendo um pouco mais. E acho que logo o Fábio também chega, ele quer participar também, ele vai também falar um pouco. Então eu vou deixar um pouco para ele também, porque ele gosta de falar bastante. Obrigada, Néia. Acho que é muito bom ter família acolhedora participando com a gente, para a gente também ter esse outro lado, né? Que a maioria aqui são profissionais, então poder ouvir famílias traz uma concretude também para o nosso curso, para o nosso serviço, e a gente vai procurar falar numa linguagem assim muito acessível, e a Néia e o Fábio, eles participam de todos, né, os eventos que eles podem, estão sempre se aperfeiçoando, e isso é muito importante, né? As famílias, os profissionais, estão sempre em busca de conhecimento e
dispostos a contribuir, né, Neia? Obrigada por você estar aqui, muito feliz com a tua participação, e do Fábio, quando ele chegar, pode chamar que ele se apresenta daí, tá bom? Acho que todos falaram. Sim? A Jacinta, quando ela retornar, daí a gente dá a palavra para ela. A Jacinta falou que tá ali, meu. Ela é esse cliente Tech House. Acho que é cliente Tech House é a Jacinta? Sim. Oi, Jacinta. Ela tá ouvindo a gente, será? Oi, Jacinta. Acho que não. Acho que não. Oi, Jacinta. Tenta se comunicar com ela aí, Gustavo. Ver se ela consegue se conectar, ou pelo menos o som. Tá bom. Então, quando ela conseguir, vamos dar voz para ela, então. Eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação, então a gente vai ver ao mesmo tempo. Para mim também é tudo novo aqui, tá? Então é o primeiro curso online que eu também ministro, já fiz várias palestras, vários cursos, já participei como aluna, mas como facilitadora é o primeiro. Então, como eu disse, estamos aprendendo juntos aí, tá? Perdoe aí se alguma coisa também não sair como previsto. Mas agora eu vou compartilhar, então, com vocês a apresentação do nosso encontro de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, vamos ver aqui se vai dar certo. Vamos lá. Todos estão vendo? Sim. Sim? Então, tá. A gente vai ficar pequenininha, então, aqui pelo ladinho. E vamos ver se eu consigo aqui colocar. Talvez todos estão se vendo? Sim. Sim? Sim. Eu tô te vendo. Estão me vendo? Sim. Então tá bom. E a gente vai acompanhando então, né? Esse aqui, o nosso primeiro encontro. Esse material depois também eu vou disponibilizar para vocês. E para vocês, tá? Eu só vou pedir assim, como esse é um curso e é um curso com inscrição, que vocês não socializem esse material. Esse material é para uso e para consulta de vocês que são alunos do curso, ok? Combinado? Combinado. Então, tá bom. E eu gosto de começar falando de família acolhedora com a frase da Zilda Arnes, né? Uma pessoa assim que de grande admiração e respeito, que fez uma diferença, né, na sua passagem por esse mundo, e ela diz que amar é acolher, é compreender e é fazer o outro crescer. Então, aí já nos remete a essa ideia do acolhimento voltado para o outro, né, no caso, para a criança. E a Neia que está aqui pode ir depois me confirmar se realmente é isso, né, se é compreender, se é incluir, né, se é realmente acolher essa criança como e acolher também a sua história. E eu fiz essa construção e eu gosto muito dela, né? Quando você acolhe uma criança, você acolhe também a sua história de dores, de perdas, de sofrimentos, de privações muitas vezes. E aqui eu estou falando de criança, mas a gente pode compreender o acolher em todos os sentidos. Nós, como profissionais, né, nós precisamos acolher a família que chega para o nosso acolhimento, nós precisamos acolher a criança com a qual a gente trabalha e precisamos acolher também essa história, fazer esse exercício de empatia, né, de se colocar no lugar do outro para poder se aproximar do que ela viveu. A gente nunca vai poder realmente... Tem alguém que está com o microfone ligado. Se puder desligar. Acho que aqui está vindo uns ruídos aqui. Ok? Eu acho que todos estão desligados agora. Então, como eu estava falando, acolher uma criança é acolher também a sua história. Nenhuma criança ou adolescente chega ao serviço de família acolhedora sem ter passado por algum sofrimento, sem ter passado por alguma violação do seu direito. Às vezes
uma violência de maiores proporção, às vezes menos, mas todos, indiscutivelmente todos sofreram alguma violação de direito, porque o acolhimento, a medida de proteção de acolhimento é uma medida excepcional. E realmente só acontece em casos graves, em casos que necessite mesmo desse afastamento da sua família natural ou extensa, né? Então, aqui a gente já começa a trazer uma diferenciação que a família acolhedora, ela não é família extensa. É o acolhimento fora do núcleo familiar de origem. Na família extensa, hoje a gente tem trabalhado o programa de família guardiã, ou, né, como a gente vinha chamando até pouco tempo, guarda subsidiada, que é aquele apoio sócio, né, psicossocial e financeiro, quando necessário, para a criança permanecer na sua família extensa. Mas aqui nós estamos falando de família acolhedora, então quando já há o afastamento da criança do seu núcleo familiar de origem. Mas, para eu poder acolher o outro, eu primeiro preciso me acolher. Já pararam para pensar sobre isso? Que para eu acolher a história do outro, eu preciso acolher primeiro a minha história, acolher as minhas dores, acolher as minhas perdas, os meus lutos, acolher os meus fracassos, as minhas limitações, acolher as minhas crenças, os meus valores. Eu preciso me dar esse abraço. Eu queria, nesse momento, assim, poder estar aí, abraçar cada um de vocês. Mas a gente está conectado, mas, ao mesmo tempo, está fisicamente longe. Então, eu pensei que maneira que a gente pudesse, de alguma forma, nos abraçar, né? E eu vou, então, propor para cada um de vocês que, nesse momento, se dê um abraço. Se dê um abraço. Abrace você, abrace sua história, abrace suas dores, suas alegrias, sinta esse abraço e faça com que esse abraço chegue a todos, que abraçando você, você abrace cada um nessa sala, cada um que está fazendo esse curso, e assim a gente possa então se acolher, se abraçar. E podemos fazer isso várias vezes do nosso dia. A gente precisa aprender também a se abraçar, a se acolher, a se amar. A amar a nossa história, honrar a história que nós tivemos, honrar a história dos nossos pais, dos nossos antepassados. Porque se a gente é quem a gente é hoje, é devido a tudo que a gente viveu. E aí a gente inclui também as coisas que não foram tão boas assim, né? E que, por alguma razão, precisaram acontecer para a gente se fortalecer, para a gente se reestruturar e para a gente ser quem somos hoje. O Paul Zak, ele é um neurocientista americano. Quando eu falo disso nas minhas palestras presenciais, as pessoas logo começam a rir, porque eu gosto muito de falar de amor, de abraço, de afeto. Eu acho que o abraço conecta as pessoas. E eu sempre acreditei nisso. E mais recentemente, pesquisas da neurociência têm demonstrado o quanto o abraço ele tem um efeito terapêutico. E não é só de você transmitir para outra pessoa o teu afeto, o teu carinho, a tua atenção. Mas quando a gente abraça, esse abraço, esse toque físico, os receptores da nossa pele, transmite uma mensagem para o cérebro e aos poucos a gente vai, então os batimentos cardíacos vão desacelerando e a gente vai ficando mais tranquilo, não é mesmo? Mais relaxado. E nós produzimos, através do abraço, o hormônio da ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. E isso hoje é científico. O Paul Zak, ele fala que o abraço, o afeto, que é a ocitocina, é a origem biológica do amor. Então, vamos ver, até pouco tempo a gente não imaginava que a gente pudesse estudar cientificamente o afeto. E hoje isso já é possível, né? Então, abrace. Ele fala de 8 abraços por dia, que é a receita para a produção da própria ocitocina, para se sentir bem, né? Porque quando você
produz a citocina em você mesmo através de gestos simples, como um abraço, às vezes um sorriso, uma atenção, um cuidado, você também está produzindo na outra pessoa. Então, a pessoa que recebe também recebe esse bônus, né, de ocitocina no seu organismo, que faz com que a pessoa se sinta mais generosa, mais altruísta, e ele fala no circuito das virtudes, porque o abraço, o afeto que produzem ocitocina faz com que a pessoa se sinta mais generosa. Eu penso às vezes que as famílias acolhedoras devem ter uma dose extra de ocitocina todo dia, né, Neia? Porque elas conseguem viver esse amor de uma forma muito, muito altruísta, né? Muito de doação mesmo. Então, fica aqui a dica, né? A tarefa, uma tarefinha já da semana, de você dar 8 abraços todo dia durante essa semana. E você pode começar quando terminar esse encontro, dando um abraço em alguém da tua família, alguém que está perto de você. Se não conseguir abraçar hoje, abraça amanhã de manhã. Mas é aquele abraço de tocar o corpo e a alma. Não é aquele abraço assim que a gente faz às vezes meio de comadre, assim, rapidinho, não. É o abraço de sentir realmente a outra pessoa. E por que nós estamos falando de amor? Porque nós estamos falando de família acolhedora. E para a gente falar um pouquinho, então, dos nossos valores e das nossas crenças, eu trouxe essa frase do Buda, que a gente já começa a refletir, então, a respeito desse nosso tema. O que somos é consequência do que pensamos. É sério isso, né? Porque como é que andam os nossos pensamentos? O que será que a gente tem pensado sobre nós mesmos, sobre os outros? Vale a pena a gente policiar um pouco os nossos pensamentos se a gente realmente acredita que somos consequência do que pensamos. Hoje se fala muito, né, na física quântica, não sei se alguém de vocês já leu ou estudou alguma coisa, tem a lei da atração, que realmente acredita, e tem pesquisa já comprovando isso, que nós atraímos aquilo que nós pensamos, que nós atraímos tanto coisas boas quanto coisas ruins, que o universo conspira de acordo com o que a gente emana, com o que nós transmitimos para o universo. E para a gente pensar então em valores pessoais e crenças, eu gosto muito da figura do iceberg, né? A gente usa essa imagem para muitas coisas, mas hoje aqui eu trouxe para a gente pensar então o nosso sistema. Os nossos valores pessoais e as nossas crenças vão determinar os nossos comportamentos, as nossas ações, e por outro lado, os nossos pensamentos e as nossas emoções podem modificar esses valores e essas crenças. A gente vai entender isso um pouquinho mais adiante. Então, valores e crenças. Por que a gente está falando sobre isso e o que significa? Então, valores e crenças são adquiridos ao longo da história da nossa vida e dos nossos aprendizados, principalmente na infância, na primeira infância. Hoje a gente fala muito sobre primeira infância e nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso no nosso último encontro. Então, a gente vai começar falando um pouco desse tema e vamos, então, aprofundá-lo lá no nosso último encontro. Então, todas as experiências que a gente viveu na nossa família, na escola, com os amigos, e a Júlia aí, que é mãe, né? Então, as experiências que a filhinha dela vai ter enquanto criança, quem mais aí tem filho, as crianças que estão acolhidas, vão formando ao longo da vida o nosso sistema de crenças e de valores. Então, crenças é aquilo que nós acreditamos como sendo nossa verdade sobre alguma coisa, são nossas verdades individuais. Se você me diz que não é capaz de fazer algo, eu vou acreditar em você, porque se você diz, é a verdade que você acredita. E da mesma forma, se você me diz que é capaz de fazer algo, eu também vou acreditar em você, porque é a sua verdade, é aquilo que você acredita. E os nossos valores, então, são nossos critérios pessoais, aquilo que a gente considera importante na nossa vida, né? Honestidade, respeito e outros valores que a gente vai ver adiante. E existe uma relação estreita, então, entre crenças e valores. Por quê? A gente valoriza aquilo que a gente acredita.
e o que é importante para nós. Então, pessoas diferentes têm crenças e valores diferentes, mesmo recebendo a mesma educação, estando na mesma família, porque o significado que cada um dá a um acontecimento depende do seu sistema inconsciente de crenças e valores. A maioria das nossas crenças, lembram lá do iceberg? Elas funcionam a nível inconsciente. A gente, na maioria das vezes, não tem consciência de quais as crenças que governam os nossos comportamentos. E às vezes a gente se pergunta, mas por que eu ajo desse jeito? Por que eu tenho determinado comportamento? Se nós formos fazer um trabalho mais profundo de identificação de crenças, você vai encontrar a explicação. Não tem pessoas que repetem a mesma situação várias vezes, que repetem o mesmo tipo de relacionamento, sai de um relacionamento de violência, entra no outro relacionamento de violência, sai de uma situação e entra em outra parecida, ele está repetindo um círculo em função das crenças e dos valores que a pessoa tem. E os significados vão ser diferentes, né? A Neia está acolhendo um grupo de 4 irmãos. Todos eles vivenciaram algum tipo de violação, mas cada pessoa, cada sujeito vai atribuir um significado diferente àquela violência, de acordo com as suas crenças, seus valores e a sua estrutura psíquica. Não acontece, às vezes, da gente perceber que, né, o mesmo fator, né, ou de luto, ou de alcoolismo na família, os filhos reagem de formas diferentes, estando no mesmo ambiente, porque cada um vai dar um significado àquilo, ou de rejeição, ou de repetição, de acordo com a sua percepção. Por isso que eu costumo dizer, né, a gente pode tentar se colocar no lugar do outro, mas a gente nunca vai sentir a dor do outro. A gente pode imaginar, fazer uma aproximação, mas sentir a gente não vai, porque cada um sente a dor de acordo com a sua estrutura interna de funcionamento, com as suas crenças, com os seus valores. E isso é importante a gente ter em mente quando a gente for no nosso fazer profissional também, né? Perceber aquela família que a gente atende, aquela criança, e poder olhar para ela sem julgamentos, percebendo qual é a história de vida que ela tem, qual a construção de valores e crenças que permeiam uma negligência, por exemplo, tentar olhar para aquela família para além do que se apresenta, né? Para além da pontinha do iceberg, tentar ver o que tem subjacente, o que está por trás daquele comportamento, daquela atitude. Porque se a gente conseguir trabalhar no sistema de crenças e valores, a gente consegue mudar comportamento, senão a gente fica sempre trabalhando na superfície. E quais são os seus valores pessoais? Vocês já pararam para se perguntar isso? Quais são os seus valores pessoais? Alguém já parou para fazer algum exercício parecido? Não? Que valores norteiam a sua vida? Que valores fundamentam as suas decisões? Que valor fez você se inscrever para esse curso? Vamos pensar um pouquinho sobre os nossos valores? Né? Se você pudesse escolher apenas uma coisa entre essas, né? O que você escolheria? Sucesso, aventura, amor, conforto ou segurança? Não precisam responder, só pensem. O que você escolheria? Provavelmente veio assim rapidinho na sua cabeça alguma dessas opções. Aí depois você racionaliza, né? Mas será que é isso? Mas de pronto deve ter vindo na sua cabeça o que é mais importante para você de tudo isso. E a tua escolha representa um valor que você tem na tua vida. E se você pudesse evitar apenas uma dessas situações? Frustração, raiva, dor física, humilhação ou depressão. O que você evitaria? Você só tem uma escolha. Qual dessas situações que você não quer passar de jeito nenhum? Então, seja qual for a resposta que mesmo inconscientemente veio à sua mente,
foi motivada por algum valor da sua vida. Os valores, eles governam as nossas decisões, quer a gente saiba ou não. Às vezes a gente não se dá conta, mas toda decisão que a gente toma é baseada em algum valor pessoal que a gente tem. E eu falava antes, né? O fato de você estar fazendo esse curso, de você ter tomado a decisão de se inscrever, de fazer o curso, está baseado em algum valor pessoal teu. E talvez ao fazer o exercício que a gente vai fazer, você vai identificar que valor que fez com que eu me inscrevesse para esse curso. Né? Eu acredito que todos nós que estamos aqui e todos nós que trabalhamos, né, na área garantindo o direito à convivência familiar e comunitária, na área da assistência social, a gente tem alguns valores que se aproximam. E é um exercício para a gente fazer. E os valores, eles mudam, né, de acordo com cada momento da nossa vida. Então, hoje, são esses valores que governam, que influenciam as minhas decisões. De acordo com outros acontecimentos, esses valores, eles podem ser modificados. Então, vamos lá, vamos pensar nos nossos valores. Quem conseguiu imprimir aquele arquivo que eu encaminhei? Alguém conseguiu imprimir? Sim. Sim? Então, quem imprimiu, pode fazer no papel. Quem não imprimiu, eu trouxe aqui também para vocês olharem. Talvez vai ficar um pouquinho pequenininho. Mas eu vou pedir, então, para a gente fazer agora. Todos têm papel e caneta aí consigo? Ok? Tem? Então, quem imprimiu, circule aí mesmo na sua folha os 10 valores mais importantes para você. O que você olha e é mais importante. E quem não imprimiu, olhe na tela e anote no papelzinho, então, os 10 valores que você considera mais importante na sua vida. Aqueles que identificam quem você é. Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Não precisa pensar muito. É aquilo que você olha e diz, não, esse valor é importante para mim. Esse valor me identifica. Ok? Quem conseguiu aí dar um sinal? Sim. Sim, também. Sim, também. Ótimo, todos conseguiram então? Ok? Ok. Então tá. Até aqui foi fácil, né? Agora, desses 10 valores, você vai escolher entre esses que você considerou importante, aqueles mais relevantes, que você não abre mão de jeito nenhum. Quem tem o valor da honestidade, esse é um valor que eu não abro mão de jeito nenhum, porque ser honesto é muito importante para mim. Eu aprendi esse valor com a minha família, né? Então, quais os 5 valores mais relevantes para você? Agora já ficou um pouquinho mais difícil, né?
Quem conseguiu vai dando um sinal. Pronto. Ok. Pronto. Ok. Pronto, mas não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Tá. Vamos agora, desses 5 valores, você consegue colocar em ordem de importância para você? Hierarquizar do mais importante? Qual é o valor master da sua vida? Aquele que governa a maioria das suas decisões. Dizem, né, quem estuda a respeito de crenças e valores, que toda pessoa tem de 3 a 5 valores masters, né? Mas dentre esses tem aquele que ainda é o mais importante dos importantes. E aqui começa a ficar bem mais difícil. Cada valor, ele também tem uma categorização, né? Mesmo o valor de honestidade. Eu posso ter o valor de honestidade, mas talvez para mim, né, comprar um CD pirata não seja assim tão desonesto. Para outra pessoa já é desonestidade, não dá margem, né? Não flexibiliza. Então, vamos pensar aí. Só para avisar que a Jacinta está escutando o que a gente está falando, mas não consegue falar. Ah, que bom, Jacinta. Ela continua ligada aqui? Sim, ela consegue. Ela continua, é o cliente Tech House, né? Ela consegue ver e ouvir, mas não consegue falar. Ah, entendi. Obrigada, Gustavo. Conseguiram? Às vezes é difícil, porque a gente precisa se questionar, fazer paralelos, né, entre esse valor. Como eu agiria em determinada situação? Que valor que eu posso abrir mão e que valor que eu realmente não abro mão, para poder colocar numa escala de hierarquia. Quem não consegue colocar todos numa escala de hierarquia, tenta colocar aquele que realmente é o seu valor master, o seu valor número 1. E aí já a gente pode considerar bom por hoje. Geralmente, essa ferramenta a gente trabalha mais profundamente numa sessão de coaching, né? Para a gente poder refletir esses valores a partir de fatos, de situações específicas da vida de cada um, que não dá para a gente fazer hoje aqui. Todos conseguiram identificar o valor número 1? Sim. Os demais? Eu acho que sim. Você acha ou você tem certeza aí? Sim. Uhum. Como eu falei, os valores, eles são mutáveis. De repente, hoje, esse é o valor mais importante. Algum acontecimento da sua vida pode fazer com que você reavalie essa escala de valores, né? Ok? E eu quero perguntar para vocês, então, desses valores eu ainda não sei como ver todos ao mesmo tempo aqui, então tem que ficar mudando, mas vou aprender. Desses valores que vocês elencaram, dos 5 valores mais relevantes para vocês, se eu perguntar qual o valor que subsidiou, né, que fundamentou, que ancorou a sua decisão de fazer esse curso ou de se interessar pelo serviço de família acolhedora, qual o valor? Vocês conseguem identificar? Vou voltar aqui para a escala de valores. Alguém quer compartilhar? Vou botar aqui assim que a gente se vê. Neia, fala pra gente, qual o valor que fez você decidir ser família acolhedora? Qual desse seu valor?
Neia, você está me ouvindo? Bel, eu só tô dando uma lavavezinha já. Ah, Eu já então tá bom. tá bom? Tá bom, tá bom. Alguém quer compartilhar? Bel, Oi. como eu disse no início, né, eu acho que um dos valores que você colocou é a questão do desafio, né? Mas hoje, assim, olhando para esses desafios que você mencionou para a gente, o que eu escolheria voltado para a família acolhedora seria o respeito. Por que o respeito? Por que eu penso nele, né? O respeito é um dos teus 5 valores principais? Então, assim, eu penso no valor, né, nesse valor do respeito, no respeito à família que a gente vai estar ajudando, auxiliando, né? Que nós vamos estar trabalhando. O respeito por essa história que nós vamos estar acolhendo, o respeito a essas crianças, a esses adolescentes, né? Então, voltado ao programa, ao serviço de família acolhedora, hoje, para mim, é o respeito. Uhum. Que bom, Ana. Bel, tá me ouvindo, Bel? Tô te ouvindo. Meu microfone estava desligado, agora eu consegui ligar. Só não tô te vendo. Não, eu botei uma tardinha mesmo, porque eu tô com a cara muito inchada, que eu tô com sinusite, e não quero deixar vocês ver isso hoje. Mas então, eu concordo também com o que a Carol falou, e eu acrescentaria também a responsabilidade, né? Uhum. Porque pra mim, assim, pelo menos enquanto técnica, a partir do momento que tu assume esse compromisso com a família, tu tem que ter a responsabilidade, né? De estar ali junto com a família, então por isso que eu coloquei a responsabilidade em primeiro. Ah, legal. E responsabilidade é um dos teus 5 valores principais. Isso, também foi o meu primeiro da minha vida, assim. Teu primeiro. Muito bem, teu valor master. Bel, eu só quero contribuir junto com a Carol, que na verdade o meu primeiro valor, isso foi a responsabilidade. Eu Sério? Somos iguais. Coincidência! Que bacana! Olha aí, né? E assim a gente vai buscando afinidades, né? Isso, Pode falar. exatamente, assim. Mas me veio à mente o respeito por ter o respeito a essa história das famílias, né? Por respeitar essas famílias que chegam até a gente, né? Acho que é um valor bem importante, né? O respeito. Hoje, né? E na sociedade, no momento atual, né? O respeito às diversidades, né? O respeito às diferenças de cada um, a história de cada um. É um valor que a gente precisa cultivar, né? E precisa difundir, né? Precisa fazer com que ele apareça mais. Bem legal. Cristiane? Apareceu alguém aqui na foto da Cristiane. Não sei quem é. Mais alguém quer compartilhar? Neia, você já pode falar? Posso, Bel. Ali a responsabilidade, eu acho que sem pensar muito é primeiro, porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, sabe? De dar... Eu acho que em primeiro lugar é a responsabilidade, tem que ser a responsabilidade. Uhum. Como é que você dá significado a esse valor enquanto família acolhedora? Foi esse valor que fez com que você decidisse ser família acolhedora? Na verdade, foi a ser família acolhedora foi a querer dar o amor ao próximo, sabe, Bel? A querer compartilhar, querer tentar, sabe, dar o que eles não tiveram com a família deles de origem, né? Uhum. Então, a gente, né, como família acolhedora, a gente tem isso como amor, como a responsabilidade em algumas coisas ali que a gente sabe que na família mesmo, a família de origem não tinha, né? As crianças não tinham, né? Naquele momento, né? Naquele momento, isso, naquele momento. Uhum. Legal, legal. Eu imaginei que contribuição também fosse um valor teu.
E não, sim, ali entre eles, eu só não consegui focar muito ali no que você falou, porque tinha alguém chorando aqui que queria mamar de novo. Mas depois daí eu vou ver ele que tá sendo gravado, a gente vai escutar quando ela dormir. Bacana. Compartilhando assim com vocês, que valores fizeram com que eu decidisse, né, fazer esse curso online, né, sobre família acolhedora, né, uma proposta diferenciada. Então, pensando aqui junto com vocês, né, foi o valor do desafio, que eu até já coloquei para vocês, de me autodesafiar, mas foi o valor também da contribuição. Esse é um valor importante para mim, porque eu acredito assim, que todo o nosso saber ele precisa ser compartilhado, porque de alguma forma a gente precisa retribuir para a sociedade, né, a parte do que a gente recebeu durante nossa história, nossa vida. E eu gosto de pensar que o rio não mata sua própria sede, né? Então a gente precisa também, enquanto cidadão, enquanto sujeito, né, nessa grande família que somos nós, seres humanos, de contribuir. Então, esses dois valores, assim, eu posso colocar como que realmente influenciaram na minha decisão de criar esse curso online sobre família acolhedora. Cristiane, você está me ouvindo? A gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. A gente não está ouvindo a Cristiane. Deixa eu ver para ela dar uma olhadinha. A Jacinta mandou aqui que o valor dela é o comprometimento com o próximo, né? Eu acho que bem bacana isso. Obrigada, Jacinta. A gente não está te ouvindo nem te vendo, mas a gente sabe que você está aí, conectada. Então, o chat também é uma maneira de a gente poder se comunicar aqui, quem não está ouvindo. A Cristiane está dizendo que não está me ouvindo. Os outros estão me ouvindo? Estão? Sim, eu estou. Então, talvez ela precise ver o microfone dela. Está ouvindo? Agora ela está ouvindo. Então, nós que não estamos ouvindo ela, só isso. Mas tenta escrever aqui para a gente, então, qual é o valor que fez com que você se inscrevesse nesse curso, com que você estivesse interessada, né, no serviço de família acolhedora. Você pode escrever aqui que eu leio para o pessoal daí, tá? E eles também estão vendo. Lucinda, acho que você não compartilhou. Lucinda, tá me ouvindo? Gustavo? Eu acho que no mesmo sentido que a minha colega compartilhou, o comprometimento com o próximo, eu escolheria compaixão. Uhum. Eu até estava vendo aqui que seria compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para aqueles que sofrem. Puxa, que bacana, né? O Gustavo foi buscar, inclusive, o sentido, né, do valor. Eu tenho depois uma relação, uma descrição de cada valor, eu posso mandar para vocês também pelo WhatsApp, e vocês podem estar revendo e refazendo, né, esse exercício, mas compaixão hoje, Gustavo, é um valor que a gente tem buscado resgatar, né, que está muito próximo, assim, da empatia, da solidariedade, né, para tentar resgatar isso na nossa sociedade. E a gente precisa ensinar nossas crianças também a ter compaixão, a não serem egoístas, né? Hoje a gente vive num mundo e a gente, quando se dá conta, estamos cultivando o egoísmo. E a gente precisa se voltar um pouco mais para o outro. Eu acho que, então, compaixão, comprometimento com o próximo são valores bem importantes
né, do nosso fazer profissional e principalmente do família acolhedora, é importar-se com o outro. Importar-se com o outro. Obrigada, Gustavo. Lucinda, você está me ouvindo agora? Agora sim. Ah, você quer compartilhar, Lucinda? Eu, em primeiro lugar, eu também escolhi o respeito. Uhum. Como foi falado já de primeiro ali, ela também coloca as minhas palavras dela também. O respeito à história da pessoa, mas também a minha contribuição ao próximo. Também é um dos meus valores que eu tenho muito na minha pessoa, de contribuir em ajudar ao próximo. Então, isso também é o que eu escolhi. Que bacana. E quando a gente pensa assim, eu acho que no valor da contribuição, né, e da ajuda ao próximo, é importante a gente diferenciar que não é caridade, né? Eu acho que assim, quando o valor do comprometimento, da contribuição, enquanto profissionais, a gente pode exercitar esses valores e ter eles como fundamento da nossa vida. Porque geralmente a gente associa logo a questão religiosa e não necessariamente, né? São valores que fundamentam as nossas ações em diferentes áreas da nossa vida. Cristiane, você não... Obrigada, tá, Lucinda? Acho que é importante. Vamos ver se a gente consegue saber qual o valor da Cristiane. Ela não está me ouvindo? Você quer escrever para a gente? Eu não sei se ela está conseguindo me ouvir. Então, quer escrever para a gente qual o valor importante para você? Bom, vamos ver se adianta ela escreve e a gente compartilha. Vocês perceberam como, assim, cada um está na sua casa, fazendo o seu próprio exercício, e como tem muita proximidade, os valores que cada um escolheu? Vocês perceberam isso? Não é, eu acho que não é por acaso que a gente está aqui, não é por acaso que a gente está juntos nesse curso, né? Porque nós temos valores muito próximos, alguns deles, outros se diferenciam, mas tem valores próximos. E eu vou voltar aqui a compartilhar a tela, então, para a gente dar continuidade. Deixa eu ver onde a gente estava. Então, esses valores, esses 5 valores que vocês definiram como importantes na vida de vocês, eles realmente dizem quem você é? Se eu ligasse agora para alguém muito próximo de você, o marido, o namorado, o pai, mãe, e mostrasse os 5 valores, Ana Carolina, você acha que você é casada, né? Se eu perguntasse para o seu marido, ele iria dizer, não, realmente esses aqui são os valores da minha esposa? É o que define ela? Eu acredito que sim. A gente acredita que sim, né? Mas os valores, eles nos definem, eles nos caracterizam enquanto ser único, né? Apesar de a gente ter alguns valores que se aproximam, mas esses valores que você elencou aí como 5 valores, dizem muito quem você é, né? O que você pensa sobre as coisas, o que você não abre mão. Então, eu vou deixar aqui para vocês um exercício, uma tarefinha de casa. Vocês vão pegar esse papel, ou quem não imprimiu ainda, vai levar a lista que fez e vai mostrar para 2 pessoas que te conhecem bem. E vai fazer essa pergunta, né? Esses valores dizem quem eu sou? Você acha realmente que são esses os valores que você vê em mim? Aí depois a gente vai conversar pelo WhatsApp, vocês vão me dizer se fechou, se aproximou, né? Ou você pode até fazer diferente. Pode dar essa listinha aqui com os valores e pede para preencher, ó, quais desses valores você acha que são meus valores mais importantes. Aí você consegue confrontar mais ainda para saber se realmente a pessoa consegue perceber em você os valores que você tem. Porque nem sempre a gente demonstra
né, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos valores. Alguns deles, sim. Provavelmente o teu valor master vai ser muito visível para todas as pessoas que te conhecem bem, mas talvez alguns outros não. Então, não fiquem tristes se de repente não fechar, não coincidir, não der um raio-x assim certinho de quem você é, porque tem valores que são muito íntimos nossos. Ok? O Fábio chegou aí, Fábio? Estou vendo que o Fábio chegou. Boa noite, cheguei. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. O Fábio quer falar um pouquinho aí, Fábio? De onde eu sou? Ah, de onde você é? Então, você eu sou o Fábio de São Bento do Sul, Santa Catarina. Sou família acolhedora. Já estamos um período de 5 anos já acolhendo. Já acolhemos mais de 16 crianças. E é uma experiência bem legal. Que bacana. E você esqueceu de falar algo bem importante. Qual seria? O meu nome? Não, teu nome você falou. Você esqueceu de falar que você é o marido da Neia, da Jocineia. Eu sou esposo da Jocineia. Agora a gente está vendo vocês dois aí, ao mesmo tempo não é só você. Que bacana. Seja bem-vindo, Fábio. Beleza. A Jocineia. Oi. Eu acho que a Cristiane está conversando com a gente pela mensagem. Dá uma olhadinha. Tá. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um stop. Eu tenho que dar um stop aqui para conseguir ver. Cristiane, desculpa, gente, só pude chegar agora. Precisa de microfone, mas na próxima dará certo. Ela coordena o Serviço Família Acolhedora de Jundiaí. Que legal, Cristiane. Seja bem-vinda, é muito bom ter você aí com a gente. Há quase 5 anos. Minha primeira vez online. Estamos juntos aí, então, aprendendo, né? E aí a gente vai pegando os macetes. Tomara que da próxima vez a gente consiga te ouvir, ok? Mas que bom que você está nos ouvindo. Sinta-se muito acolhida. É muito bom realmente ter Jundiaí, né, São Paulo, participando aqui com a gente. Ok? Obrigada, Ana, pelo toque, tá? Quando eu compartilho aqui a tela, eu acabo não vendo o chat. Então, vamos lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, de crenças. Alguém aqui já leu, já estudou, já pensou um pouquinho sobre as crenças que nós construímos ao longo da nossa vida e que determinam os nossos comportamentos? Eu não estou falando de crenças religiosas, também tem as crenças religiosas, mas aqui eu estou falando de um sistema de crenças, aquilo que nós acreditamos como verdade sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, são aquelas verdades individuais que a gente constrói ao longo da nossa vida e que a gente ajuda a construir nos nossos filhos, nas crianças que nós acolhemos, né? Essas crenças, essas verdades, elas podem ser positivas, que nos fortalecem, que fazem a gente acreditar que nós somos capazes, que nós somos merecedores, né, de amor, que nos mantém confiantes para atingir um objetivo, para atingir um sonho, que nos mantém determinado naquilo que a gente quer, com foco. E também podem ser crenças limitantes, que são as crenças negativas, que não são assim tão boas ou nada boas, que fazem com que a gente duvide da nossa capacidade, faz com que nós nos sentimos incapazes de fazer certas coisas e não merecedores, né? E então, a gente pode não se dar conta, porque, como eu falei, a maioria das crenças, elas são a nível do subconsciente. Elas não estão visíveis ou não estão à tona, né? Eu trago de novo o iceberg para a gente pensar nos níveis da nossa consciência. O nível inconsciente é aquele aqui embaixo, lá no, né, que está mais submerso, que a gente nem sabe que não sabe que ele existe. Né? Então, ele está num nível que nós não temos memória sobre ele e dificilmente alcançamos, mas é aonde a gente precisa acessar se nós quisermos mudar algum comportamento, né, alguma crença.
E aí, na segunda camada, nós temos, então, os nossos filtros, as crenças que nós acumulamos ao longo da nossa vida e que vão determinar as nossas ações, os nossos comportamentos, a maneira como nós nos portamos diante de uma situação, de uma adversidade, a maneira como nós encaramos novos desafios, mudanças, como nós enfrentamos os nossos fracassos, como nós lidamos com os nossos medos, né? Isso tudo são crenças, são filtros. E o nível consciente, então, é essa pontinha, né? Hoje, né, o nosso nível consciente, o racional, ele não chega a 10% de toda a nossa capacidade, né, cognitiva. Então, é muito pouco. Por isso, quando a gente quer efetuar alguma mudança, a gente precisa trabalhar no nível emocional, e ter esse impacto emocional, né? Então, esses filtros, muitas vezes, trazem crenças limitantes, né? Do tipo, eu não consigo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, eu sou incapaz, não sou merecedor de abundância, não sou merecedor de ter, né, de atenção. Essas coisas ruins só acontecem comigo, sou insegura, sou ansiosa, sou muito nervosa, não sou boa com comunicação, não sei falar em público, né? Então, são crenças que a gente vai construindo a respeito de nós mesmos ao longo da nossa vida. E as crenças fortalecedoras, então, são aquelas que nos fazem enfrentar com mais leveza, né? E a gente pode falar. Alguém quer falar? Não? E a gente pode, então, trabalhar também na mudança dessas crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Se eu quero, eu consigo. Eu tenho dinheiro para o que eu achar essencial. Tempo é prioridade. Sou capaz e mereço melhor, se comprometer eu conseguirei, o melhor está por vir. Mas, às vezes, essas mudanças, embora as crenças elas sejam mutáveis, não são fáceis de acontecer. Por quê? Porque precisa trabalhar no nível do nosso inconsciente. E hoje a gente escuta e vê bastante, né, que a gente precisa focar no positivo. Então, substituir as crenças limitantes por fortalecedoras. E aí eu trago, né, como sugestão, as afirmações positivas da Louise Hay, né? Eu tenho até um livrinho que eu posso encaminhar para vocês, para a gente mudando o nosso pensamento. Lembra a frase inicial do Buda, né? Nós somos o reflexo do que nós pensamos. Então, se nós pensamos que realmente eu não consigo, eu não vou conseguir. Se nós mudarmos o nosso pensamento para se eu quero, eu consigo, aos poucos eu vou conseguindo, a gente vai também mudando o nosso mindset, né? Que é a nossa maneira de pensar a respeito das situações. E aí nós temos algumas crenças, né? E a gente hoje pensa assim em crenças, em 3 grupos de crenças. As crenças de identidade, que é o ser, né? Eu sou um fracassado, eu sou ruim mesmo, eu sou burro, eu sou incapaz, né? Então, as crenças da nossa identidade, quem eu sou, como eu me vejo, a crença da capacidade, eu sou capaz, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não vou dar conta. E a crença do merecimento, né? Eu não mereço ser amado, eu não mereço ter abundância, eu não mereço ter sucesso. E isso vai refletindo no nosso comportamento. Quem tem uma crença de que não merece ter sucesso, dificilmente vai prosperar na carreira profissional, porque ele vai começar a se auto-sabotar quando tiver uma possibilidade de ter sucesso, né? A crença do merecimento, a gente vê muito também nas nossas crianças acolhidas, né? Que tem a ver com a autoestima, com o amor próprio. Então, elas não se percebem merecedoras de ser amadas, de ser cuidadas. E como que essas crenças, elas se formam, né? Se formam lá. A maioria das crenças se formam, então, na nossa infância, enquanto criança. As mensagens que a gente escuta dos nossos pais, dos nossos cuidadores, amigos, professores, sobre quem nós somos, isso vai formando as nossas crenças, positivas ou negativas. Um exercício rápido que a gente pode fazer, né? Quais as palavras que você lembra de ter ouvido quando criança sobre quem você era? Tem certeza que veio à mente de você alguma frase que você escutava muito quando você era criança? Ou quando você era adolescente?
essas palavras, né, elas te marcaram de uma forma positiva ou negativa? Para a gente pensar. E aí, fazendo alguns questionamentos, a gente vai conseguindo identificar quais são as nossas crenças. E por que é importante a gente pensar, então, sobre a infância, sobre o acolhimento de crianças pequenas, né? Porque é nessa fase que as principais crenças são internalizadas e elas se firmam. E é nessa fase também que se forma a nossa personalidade. E a gente vai trabalhar isso também no último encontro. Então, como que essas crenças vão sendo formadas? Eu tenho certeza que isso aqui, de alguma forma, essas frases são familiares para vocês, ou das pessoas que vocês atenderam, das crianças que vocês acolheram, né? Você é fraco, você não é capaz, você nunca vai conseguir ter sucesso, você não é inteligente como fulano, como Beltrano, como seu irmão, como vizinho, como seu primo. Você é muito burro mesmo, né? Seu irmão é melhor que você sempre faz tudo errado, você só faz o que não presta, você sempre precisará de mim, sozinho não vai conseguir nada, você é feia, você é gorda, seu jeito está errado, você será um fracassado. Né? São frases que muitas vezes as crianças escutam. E se essas frases foram ditas e ouvidas, né, repetidas vezes, ela acaba por formar uma crença e fazer com que a criança acredite que realmente é isso. Se uma criança passa a infância dela ouvindo que ela é burra, ela vai acreditar que ela é burra, porque ela ouve isso como e assimila como uma verdade sobre ela mesma. Né? Uma criança, né, hoje, se a gente for trabalhar as crenças de pessoas que querem emagrecer, provavelmente tem alguma crença do não merecimento, né, que ela ouviu na infância, que foi construída. Às vezes a intenção não é essa, né? A intenção dos nossos pais não é de nos prejudicar, mas a mensagem que foi passada vai criando uma comunicação e vai criando um sistema, então, de crenças sobre o que cada um de nós acredita. E se a gente agora, né, eu tenho certeza que vocês também estão se repensando, a gente está o tempo todo assim, pensando, nós, né, enquanto pessoas nesse processo, e as crianças que a gente vai acolher, vai cuidar, vai proteger. Mas nós somos pessoas nesse processo, né? E talvez a gente identifique, é natural que a gente identifique alguma crença que a gente vai, que hoje, né, é muito forte para nós, né? Que crença que está muitas vezes limitando que eu tenha, né, a sucesso em alguma área. Lá os 3 grupos de crença. Será que eu realmente me sinto capaz de fazer tudo aquilo que eu quero fazer? Será que eu me sinto merecedor de sucesso, de abundância, de prosperidade? Eu me sinto merecedor de amor, de ter alguém que me ame, que cuide de mim, né? Como é que eu me vejo? Qual é o conceito que eu tenho sobre mim mesmo, né? Então, tudo isso tem a ver com nós, enquanto pessoas, e tem a ver com o outro que a gente atende, né? E aí nós temos ainda a comunicação negativa não verbal, que é o desinteresse, a falta de contato físico, visual, a falta de atenção, a ausência física ou afetiva, necessidades não atendidas. E a gente pensa no primeiro momento que toda essa comunicação negativa é uma exclusividade, né, de famílias mais pobres. Mas será mesmo? Né? Será que a gente não encontra desinteresse, ausência, falta de atenção em todos os níveis, em todas as classes sociais, em todas as famílias? Uma mensagem de não atenção, de ausência, de não afeto, pode ter o mesmo peso de uma agressão verbal, né? De uma agressão física. E isso tudo vai transmitindo uma mensagem para as crianças, e ela vai assimilando aquilo, né? Mas se eu não estou recebendo atenção, então eu não sou merecedora de receber atenção. Se eu não sou importante, é porque alguma coisa tem de errado comigo, que eu não estou sendo boa o bastante para que me amem.
E aí os traumas, né? Eu acho que isso, quando a gente pensa nas nossas crianças acolhidas, todas elas passaram por foram expostas a algum tipo dessas comunicações negativas, ou a comunicação verbal, ou a comunicação negativa, ou todas juntas, né? A verbal, não verbal, e os traumas, né? Que é o abandono propriamente dito, a rejeição, a negligência, as violências. Isso vai fazendo com que a criança, hoje a gente chama de estresse tóxico, né? Ela está tão preocupada em manter a sua própria sobrevivência que ela não tem tempo para aprender, ela não tem tempo para se desenvolver, ela estagna seu desenvolvimento cognitivo, né? Uma criança que não tem suas necessidades básicas, fundamentais atendidas, ela não vai conseguir aprender do mesmo jeito que a outra que tem as suas necessidades, porque ela está mais preocupada com a fome, com a mãe que ficou em casa, com a violência que ela pode sofrer quando voltar para casa. Então, isso tudo prejudica o desenvolvimento e vai internalizando nessa criança pensamentos depreciativos sobre ela mesma, de menos-valia, de culpa, de não merecimento, de conflito com a identidade, mas afinal, quem eu sou? Que lugar que eu tenho nesse mundo? Né? Eu pertenço a que espaço? A que família? E na família acolhedora, a gente percebe que é possível trabalhar e reverter muitos desses valores e dessas crenças que as crianças já trazem. Né? Vocês viram aí no início a menina sorrindo. Ela não sorria desse jeito quando ela chegou na família acolhedora. Ela não olhava nos olhos. Por quê? Porque ela não se achava merecedora dessa atenção, desse afeto. Né, Fábio? Está aí o Fábio e a Néia que podem, assim, confirmar como que a gente consegue reverter. E, assim, a primeira infância é a fase em que o nosso cérebro está mais flexível, mais maleável. A gente nunca aprende em outra fase da vida tanto quanto a gente aprende nessa fase. E também é a possibilidade de a gente ressignificar muitas coisas, né? Ressignificar crenças, ressignificar traumas, para poder recuperar, para poder ter esse efeito de fazer a diferença. E aí eu pergunto, assim, quais os valores e as crenças que eu tenho sobre o serviço de acolhimento em família acolhedora? Eu acho que alguém está com o microfone aberto aqui. Deixa eu fechar. A Silvinha voltou. Tem muita gente aqui voltando. Então, o que eu penso sobre o serviço de família acolhedora? Que crenças que eu tenho sobre esse serviço? Né? Então, a gente precisa se perguntar, isso não dá certo, é difícil, dá muito trabalho, não vamos encontrar família, é ruim para a criança vai se apegar, isso não é bom para a criança, melhor deixar ela no abrigo, né? Não teremos problema. As famílias acolhedoras vão querer adotar, melhor deixar no abrigo, tá bem cuidado. Não temos recursos para implantar a família acolhedora, não tenho capacidade para implantar esse serviço. Então, quais crenças que vêm à nossa mente quando a gente fala de família acolhedora? Hoje, no Brasil, a cultura do acolhimento institucional é muito forte. São anos, né, de vivendo essa prática. E quando a gente pensa num acolhimento em família acolhedora, é natural que a gente traga à tona muitas das crenças e dos valores que a gente tem sobre isso. E construir uma nova cultura significa repensar os valores e as crenças que a gente tem enquanto sociedade a respeito desse serviço, enquanto pessoa a respeito desse serviço. Eu realmente acredito que é possível implantar o serviço família acolhedora. Eu realmente acredito que é o melhor para as crianças e adolescentes que precisam ser afastados das suas famílias de origem. Eu realmente acredito que as famílias acolhedoras podem desempenhar esse papel de cuidado, de afeto, de proteção, da retomada do desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças e dos adolescentes acolhidos. No que eu acredito? É importante a gente pensar sobre isso, porque se a gente quer realmente construir uma nova cultura do acolhimento familiar,
passa por repensar as nossas crenças, os nossos valores, e passa por entender que nessa fase da vida, e aqui eu estou falando do acolhimento de crianças pequenas, mas também de adolescentes, nós, enquanto sociedade, aí eu trago o valor da responsabilidade que muitos trouxeram aqui, temos a responsabilidade, sim, de fazer a diferença, temos também o compromisso de nos importar com a vida dessas crianças, de buscar o que for melhor para elas, de buscar o melhor acolhimento. E eu acredito, né, que o cuidado, o afeto e a proteção em ambiente familiar podem sim mudar o curso da vida de muitas crianças e adolescentes, ressignificando crenças e valores e construindo memórias saudáveis. Eu acredito no serviço de acolhimento de família acolhedora. E porque eu acredito que eu estou aqui hoje conversando com vocês, né, fazendo esse curso, e eu acredito pelo que eu estudei, mas eu acredito também pelas vidas que eu vi sendo transformadas durante todos esses anos do serviço de acolhimento familiar aqui em São Bento do Sul. Eu percebo como as crianças chegam, e eu percebo como elas saem ao retornar para suas famílias de origem, ou na impossibilidade ao serem encaminhadas para adoção. E a possibilidade da construção desse vínculo, desse apego, não é ruim. E nós vamos falar sobre isso também no decorrer do nosso curso. O quanto é importante para a criança poder ter essa experiência de construção de vínculos. Isso vai fazer com que ela, ao longo da vida, aprenda também a construir outros vínculos com outras pessoas. Mas a gente precisa rever o nosso conceito. Será que realmente a gente acredita que é bom a criança se apegar? Ou a gente ainda pensa que isso é ruim? Porque depois ela vai ter mais um desligamento, mais uma ruptura. Então é melhor que ela nunca tenha vínculo? É melhor que ela não se apegue? Que ela não aprenda a construir apego? Não aprenda a construir vínculos saudáveis? E aí, mais adiante, ao trabalhar sobre o apego, a gente vai também perceber as diferenças entre o apego seguro, saudável, e o apego instável, inseguro, né? Porque o apego, ele acontece. Tem alguém que está com o microfone ligado ainda. O apego, ele acontece em todas as etapas da vida, em qualquer ambiente, mas ele nem sempre é um apego seguro. Então, eu acredito nisso. E aí, eu queria ver aqui como é que nós estamos, se alguma pergunta, algum comentário. No que você acredita? Quem que ousa aí falar para mim, rompendo aí uma crença de que talvez não seja tímido, não consiga falar muito bem? Quem quer compartilhar comigo assim, o que você acredita? Ninguém acredita em nada aqui, só eu? Quando se fala em família acolhedora, no que você acredita? Eu acredito que seja uma alternativa muito melhor do que a institucionalização dessas crianças. Uhum. Dá essa possibilidade de uma casa com afeto, com carinho. Não que não tenha numa instituição essa mesma possibilidade, mas com certeza não pode ser equiparada. Legal, Gustavo. Você trouxe uma coisa importante também, né? Quando a gente fala, e eu geralmente falo isso no início, né, das minhas palestras e tudo mais, quando a gente fala de família acolhedora, a gente não tá querendo depreciar ou desqualificar, né, os trabalhadores que atuam nos serviços de acolhimento. O que a gente fala é do sistema, né, da institucionalização. E hoje já está cientificamente provado, eu vou falar para vocês durante o curso também de uma pesquisa feita na Romênia, onde traz os danos, as consequências da institucionalização para o desenvolvimento de uma criança. E é claro que todos os trabalhadores, os cuidadores, os profissionais que atuam nos abrigos dão o melhor de si para atender, para cuidar, para oferecer o melhor cuidado. Mas o sistema institucional não é familiar. E aí reside uma grande diferença, né?
porque na família acolhedora a gente consegue pensar numa atenção mais individualizada, voltada para aquela criança, num espaço familiar. A criança, ela cria vínculos com figuras de referência que serão constantes na vida dela. Esse vínculo, ele vai ser duradouro, né, pelo tempo que durar o acolhimento, e muitas vezes se mantém depois. Ao passo que, no acolhimento institucional, e aí principalmente bebês, né, eles não conseguem se vincular com ninguém, porque é uma grande rotatividade de profissionais, e o bebê, ele precisa da figura afetiva de referência, que geralmente, né, deveria, o ideal que fosse, né, que é a figura materna. Nós vimos aí, né, hoje mamãe com bebezinho. Então, essa é a primeira figura de referência afetiva para a criança com quem ela se vincula, que é a mãe. Mas na ausência da mãe, ela se vincula a outra pessoa. Mas é importante para a criança que essa pessoa seja uma constante na vida. Ela não consegue se vincular a várias pessoas, a vários cuidadores, né? Então, para o bebê, é fundamental que ele possa, nos casos de acolhimento, né, da aplicação dessa medida de proteção, que ele possa, então, ficar numa família acolhedora e ter essa atenção individualizada, ter a possibilidade de se vincular, de criar essa referência afetiva na sua vida. Bem legal, Gustavo. Mais alguém? Talvez vocês não estejam falando, mas vocês estão pensando, né? Estão pensando no que vocês acreditam, né? E todos nós temos um sistema de crenças, todos nós cremos em alguma coisa que orienta a nossa vida. E se você está aqui participando desse curso, com certeza você acredita, ou você está se propondo a acreditar, a rever, né, alguns valores, algumas crenças, para realmente poder dar conta, né, de implantar esse serviço. Ok? Alguma pergunta? Vocês conseguiram entender por que a gente está começando o nosso curso falando de crenças e valores? Conseguiram entender qual a relação? Sim. Pode falar, Gustavo. Não, só quero confirmar que eu entendo, porque a questão das crenças, como tinha no slide passado, ali da dificuldade, de ser um trabalho, de ser uma questão trabalhosa, se a gente começar um serviço já crendo que ele vai ser difícil, que ele vai ser trabalhoso, com negatividade, vai ser muito mais difícil que a gente alcance nosso objetivo, que é... É isso mesmo, né? Acho que você trouxe um exemplo bem prático. Prestar um serviço. Acho que seria isso. Uhum. Então, porque as nossas crenças, elas fundamentam as nossas decisões e os nossos pensamentos, né? Eles têm um poder forte. Se a gente começar um serviço acreditando que não vai dar certo, possivelmente ele não vai dar certo. Se a gente for acolher acreditando que acolhimento não é para mim, provavelmente não vai ser, né? Se a gente for implantar o serviço acreditando que o melhor mesmo é a criança não se apegar, não criar vínculo, esse serviço não será de qualidade. Se a gente não acreditar, né, ou não tiver consciência de que os nossos valores, as nossas crenças pessoais influenciam diretamente as nossas ações, talvez a gente não consiga mudar também os nossos comportamentos. Então, as nossas crenças pessoais, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque realmente as nossas crenças pessoais, elas influenciam nas nossas ações. E se eu não acreditar
que o serviço de família acolhedora é o melhor para nossas crianças, é o melhor atendimento, naqueles casos em que precisa ser afastado, como que eu vou trabalhar com algo que eu não acredito? Como que eu vou convencer alguém, um gestor, né, de que isso, ou mesmo a comunidade, como é que eu vou passar uma comunicação sobre algo que eu mesmo não tenho convicção? Como que eu vou capacitar famílias acolhedoras se eu mesmo não acredito que isso é possível? Então, para a gente conseguir, né, implantar um serviço de família acolhedora, trabalhar com o serviço de família acolhedora, ser família acolhedora, a gente precisa acreditar no acolhimento familiar. A gente precisa acreditar. Porque se a gente não acreditar, não vai acontecer. Então, esse é o desafio, o exercício de a gente refletir sobre os nossos valores. Ponto número 1. Segunda questão. Termos consciência de que nós somos formadores de crenças e valores. Nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto família acolhedora, nós somos formadores de crenças e valores. E como eu estou me comportando nesse papel? Será que eu estou favorecendo a construção de crenças fortalecedoras ou de crenças limitantes? Qual a comunicação que eu estou passando para as nossas crianças, para os nossos filhos? Que crenças que eu estou desenvolvendo, estou favorecendo? E quando eu trabalho com crianças acolhidas, quais as crenças que eu passo para essas crianças? Que elas são merecedoras, sim, de cuidado, de afeto, de atenção individualizada, de respeito, de garantia do direito à convivência familiar? Ou eu passo uma outra crença de que ela não é tão importante assim, de que ela não merece ter o mesmo direito à convivência familiar que o meu filho tem, de que ela não merece o cuidado individualizado que outras crianças têm? O que eu estou passando, né, no meu trabalho, com as minhas ações, de crença para as crianças com quem eu trabalho, que eu atendo, ou que eu acolho, né? Quem é família acolhedora. Ficou claro? Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, Cristiane. Que bom! Fala um pouquinho aí pra gente, então. Eu acho que essa questão da crença é muito importante. Assim, a gente tem que se despir de algumas coisas para trabalhar com esse serviço, né? Exatamente. Principalmente na capacitação com as famílias acolhedoras, a gente tem sentido, assim, sempre de algumas famílias, aquele preconceito com a família de origem. É uma coisa assim, se tem a crença de que a família de origem não vai se resolver, não vai se organizar para ter a criança de volta, e que é melhor que ela vá para adoção, que aí ela vai para uma família com mais dinheiro, que pode proporcionar mais coisas, né? Então, a gente tem trabalhado muito isso com as famílias, porque tem bastante isso ainda, né? Que legal, que legal. Acho que é bem importante isso que você trouxe. E eu te pergunto, assim, te provoco, essa é uma crença só das famílias acolhedoras ou será que também é uma crença nossa enquanto profissionais? Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai, com a experiência, a gente vai vendo que realmente era uma crença, claro, todo mundo tem um pouquinho disso, mas a gente se trabalha, né? Se trabalha e se despe disso mesmo. Porque a gente tem visto, assim, muita transformação. Eu falo que é um serviço que transforma as pessoas. E eu também acredito nisso. Acho que é um serviço que transforma. E quando você fala que a gente precisa se despir, e eu concordo com você,
e a gente precisa se despir de muito, deixa eu fechar isso aqui para a gente poder se ver, e a gente precisa se despir também do julgamento, né? Do nosso julgamento. Ouvir com mais atenção, sem julgamento. Às vezes a gente está ouvindo a pessoa e a gente já está julgando aquela atitude dela, e isso é muito importante quando a gente trabalha com famílias de origem, de poder ouvir sem julgamentos. Porque cada família, lembra que eu falei no início, vai ter a sua história, vai ter as suas crenças também, vai ter os seus valores, e muitas vezes uma família que não se vincula com seus filhos, não aprendeu a se vincular, não recebeu afeto também quando criança, e ela não consegue dar daquilo que ela não recebeu, que ela não sabe. Então, como que a gente vai trabalhar com essa família, né? Para que ela aprenda a se vincular, para que ela aprenda a não negligenciar. E isso é muito legal. E eu percebo também isso, hoje a gente já trabalha com famílias acolhedoras também, mas, e que é o senso comum, né? Melhor ir para adoção, porque a gente tem o entendimento de que na adoção as famílias estão minimamente mais estruturadas. Eu não gosto desse termo estruturado, desestruturado, acho que cada um tem a sua estrutura, né, própria, se reorganiza de um jeito, talvez não seja o nosso jeito, mas é o jeito daquela família. E então a gente pensa, e isso é um senso comum, mas isso, o que tem por trás disso? Uma crença de que a família pobre não é capaz de ter os filhos consigo, de que a família pobre também não é desassistida pelo Estado, também não é negligenciada. Então, qual é a nossa crença em relação, né? E bem legal essa tua contribuição, e a gente precisa trabalhar isso. E como a gente trabalha isso? Alterando valores, mudando a percepção, né? Fazendo esse processo, esse movimento de transformação. Eu não sei se o Fábio quer falar um pouquinho sobre isso, como família acolhedora, como é que foi esse processo de vocês, assim, de mudança dessa percepção? Eu sei que vocês já acolheram muitas crianças que retornaram para as famílias de origem, crianças que foram para adoção, e agora vocês estão com um grupo de 4 irmãos que vão ser reintegrados à família extensa, né? Qual é o papel de vocês nesse processo de reintegração? Eu vou ali, deixa eu ver se eu consigo colocar as palavras certas, mas que nem ela falou ali nesse sentido, a gente quando uma quebra de tabu constante, eu posso dizer, porque quando a gente tivemos encontros já com famílias que tiveram oportunidade de adotar, e já tivemos o encontro com as famílias de origem extensa, enfim, que eles vão para a família, né? E a gente, quando vai para a adoção, é um fato, a gente se sente mais seguro, porque a gente tem na nossa imaginação que a família está mais estruturada, enfim, passa por vários processos, e a gente, aparentemente, nós, como eu, como família acolhedora, como a minha esposa, a gente conversa muito assim, quando a gente vai nos encontros, e a primeira impressão, muitas vezes, traz uma negatividade para a gente, né? Quando vai para a família, vamos dizer, de origem ou tal, que a gente tem um olhar crítico da situação e é uma quebra de tabu, né? É que nem a Bel falou ali, que a gente não pode julgar a pessoa, se ela é pobre, se ela vai ter condição, porque o que vem primeiro, eu acho que é o amor, e isso a gente trabalha muito nas crianças. Olha, aqui em casa você vive de uma maneira, mas lá você vai ter que aprender a enfrentar os teus desafios com a tua família. E quando ele vai para uma família, vamos dizer, de adoção, a gente vê que a família está mais preparada, mais estruturada financeiramente, enfim, vários fatores, e isso a gente fica, é uma quebra de tabu constante, mas a gente sempre prevalece, eu acredito que é o amor, e quando a gente vê uma família bem empolgada, ali pronta para amar, que se reúne em tudo, isso daí depois traz uma reflexão, e nós conversamos, eu até falo quando a gente vai levar as crianças na escola, assim, eles perguntam, como é que tá, assim, falo, eles vão ter que enfrentar a realidade deles, é o destino deles, né, e eles vão ter que enfrentar, não é como a gente quer, não vai ser como a gente quer, uma família perfeita que eles vão ter, é a família deles, e eu acho que o amor que eles vão ganhar, independente, vai ser da família, né, porque é a origem deles, e a gente vê pelas crianças, aqui, essa experiência que nós tivemos, agora da aproximação com a família, que eles ficam muito empolgados para ir para a casa do pai,
ou para casa das tias, né? Porque é a origem deles, eles têm mais facilidade que uma família, vamos dizer, de adoção. Embora no nosso ponto a gente olha para a família de adoção e vê que ela está mais estruturada, ou a gente, no nosso imaginário, uma quebra de tabu da nossa mente, né? Que eles passam por curso lá, vários cursos antes de chegar à adoção. Então, mas é uma quebra de um imaginário da gente, né? Mas eu acredito que o amor sempre prevalece, e eu sempre, que nem eu trabalho com as nossas crianças agora, que já estão aí, aqui nós temos 2 que são maiorzinhos, eu falo, ó, vocês não podem comparar a nossa vida com a vida de lá, vocês vão ter que, né, se adaptar conforme, para eles ter essa noção também, né? Porque às vezes chega um baque, enfim, mas o amor familiar eu acho que é bem envolvente. Enfim, a gente sente isso, mas é que nem ela falou ali, às vezes o nosso olhar, no julgamento humano nosso, às vezes atrapalha, né? Mas a gente tem que olhar sempre o amor além, né? O amor que vai acolher, o amor que vai, né, tanto da família de adoção e da própria família. Enfim. Legal, Fábio, obrigada, tá? Eu acho que assim, o Fábio traz questões assim bem importantes para a gente e dessa percepção mesmo, né? E o afeto, muitas vezes a gente não olha para isso. Como é bom assim a criança poder ter essa experiência e ao mesmo tempo poder preservar a sua origem, né? São vínculos que ela já tem, que ela não precisa construir. E ao mesmo tempo, quando vai para adoção, e eu posso falar isso porque eu trabalho com adoção, elas têm uma facilidade enorme de construir novos vínculos, né? A criança que vem de família acolhedora, ela se vincula muito rapidamente com os adotantes. A gente fica até impressionado, às vezes parece que é mágico, assim, como isso acontece. Mas por quê? Porque elas aprenderam a se vincular com a família acolhedora. E elas aprenderam a construir um vínculo seguro, que não é um vínculo de posse, né? Que não é um sentimento de querer para si. E é aquele vínculo que ela vai poder construir ao longo da vida, porque ela aprendeu isso. E isso faz a diferença, né? E a gente percebe isso. Tem coisas que, assim, não tem muita explicação. Às vezes a gente não consegue explicar racionalmente. Por isso que a gente tem que buscar a emoção. Nem tudo a gente consegue explicar racionalmente. E a família acolhedora, ela tem esse papel de preparar a criança, tanto para ir para a reintegração, ela é corresponsável, né, na preparação, os técnicos são responsáveis junto. Eu sempre penso na família acolhedora como um braço de serviço, né? Que é a corresponsabilidade, é o elo da comunidade, da responsabilidade da comunidade também por garantia dos direitos, né, da criança e do adolescente. Então, é bem legal, assim. Obrigada, Fábio, a Jucineia também está aí, obrigada por você estar participando. Eu não sei vocês, mas eu adoro ouvir, né, as falas das famílias, acho que eles nos trazem muita sabedoria, né, enriquecem muito, né, a nossa construção, né. A gente aprende muito com eles, porque eu pergunto, quem de nós, né? Quem de nós tem esse valor do altruísmo tão alto quanto uma família acolhedora? Quem de nós tem o valor da doação tão alto quanto uma família acolhedora? Né? De abrir as portas da sua casa, da sua vida, de estar disposto a sofrer, porque quando as crianças vão embora, sofre, né? Fica o vazio, mas querendo ver a felicidade, né? Sabendo que estão fazendo a diferença na vida dessas crianças, que estão amando e ensinando a amar. Acho que isso é fundamental. Talvez o amor, né, Fábio, que você trouxe, é o que a gente começa falando dele e a gente termina falando dele, né? E não é piegas, não. A gente fala de amor mesmo, porque ele fundamenta, acho que ele embasa a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, e não deixamos de ser menos profissionais ou menos, né, comprometidos se a gente entende que o amor, ele está presente, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Por que valeu? Por que foi importante?
importante esse nosso encontro de hoje. Eu olhei no relógio aqui agora, eu já vi que são 10 horas, passou muito rápido. Então, alguém quer falar por que foi importante esse nosso encontro, o que a gente leva de aprendizado para a vida, para o nosso dia a dia? É sempre bom, né? Principalmente ouvir as famílias acolhedoras, muito legal. Eu estou fazendo o curso da Jane lá na Paulus, e ela falou muito de São Bento do Sul, São né? Bento do Sul, isso mesmo. Que acolhe grupos de irmãos, mais de 2, e está aí o Fábio acolhendo 4. Parabéns, Fábio. Hoje nós temos... A gente não conseguiu isso ainda em Jundiaí. Não, mas vamos conseguir, tem que acreditar, né? Buscar e preparar famílias. Nós temos aqui mais famílias acolhendo irmãos. Hoje tem 20 famílias, né, Lucinda? 20 famílias cadastradas no serviço. E Isso. É 20, né? 19. 19? Não, já botei uma a mais aí, ó. Mas logo serão 20, então. E muitas famílias, assim, que já acolheram várias crianças, grupo de irmãos. Mas isso é um processo, um trabalho construído ao longo de 16 anos, né? Não é... Então, a gente tem que pensar no serviço como continuidade. Isso é bem importante, como continuidade. Bel. Oi. Eu penso, assim, de tudo que Eu acho que tem 2 pessoas falando aqui. Oi? Tá, quem mais está falando? Uma foi mensagem. Uma foi mensagem? Ah, sim, nossa, a cliente Totti, a cliente Tech House, que é a Jacinta, né? Legal, Jacinta. Nossa, amei, muito aprendizado, motivador. Parabéns à família do Fábio, que exemplo. Olha aí, Fábio, né? Legal, você está aí participando. Tem que ligar o microfone para falar. Então, Bel. Oi, Isabel. Tem 2 pessoas falando aqui. Fala um por vez. Pode falar. Pode falar. Oi, eu sou Elizabeth da comarca de Xanxerê, Isabel, assistente social. Oi! Tudo bom? Você entrou agora ou faz há mais tempo? Eu entrei faz uns 10 minutos, então sinto muito, acho que perdi toda a discussão inicial, né? Não, mas assim, que bom ouvir o Fábio falar. E a Silvinha, eu acho que falou antes também, da experiência como família acolhedora. Isso é ótimo, porque a experiência que eu tenho aqui é só de instituição de acolhimento. O serviço de família acolhedora é muito recente aqui na nossa comarca. Então, eu não tenho, assim, muita experiência para compartilhar com vocês. Estou mais hoje aqui buscando mesmo esse compartilhar, buscando essas informações, essas experiências. Eu acho enriquecedor esse momento, assim, que todo mundo está passando um pouquinho o que é ser família acolhedora. E isso, para mim, é muito importante também. Que bom. E agradeço pela oportunidade, tá, Isabel? Que bom. Vamos continuar. Na próxima segunda-feira eu consigo iniciar a aula com vocês. Que bom. Uma colega do judiciário aqui, ó, bem importante, né? Quando a gente pensa no família acolhedora, não dá para a gente pensar sem a articulação da rede, né? Sem todos esses atores envolvidos. Eu fico muito feliz, assim, porque nesse curso a gente está aqui com muitos dos atores e todos que diretamente, assim, trabalham, né? Nós temos gestores, profissionais, famílias acolhedoras, pessoal do judiciário está aqui. Então, quem diretamente atua no serviço, coordenadores de serviços, né? Tem a Cristiane e a Lucinda, e é muito bacana isso, a gente poder ter essa comunicação com todos, né, que trabalham com o serviço, né? E porque muitas vezes a gente vai nessas capacitações, a gente também não tem oportunidade de conversar com família acolhedora, e é muito importante, eu penso, né, a gente aprender e ouvir as famílias acolhedoras, porque o nosso serviço também não existe sem as famílias acolhedoras. A gente precisa sempre se
e por isso que eu, assim, admiro, reconheço, quero deixar aqui registrado, né? Falo sempre isso. Admiro muito, muito essa disponibilidade, porque no Brasil, família acolhedora é voluntária. Então, são pessoas que se dispõem voluntariamente a acolher em suas casas, né, em seus ambientes familiares, uma criança ou adolescente com quem ela não tem parentesco, não tem vínculo, e oferecer a essa criança, então, uma oportunidade de ter aquilo que ela não teve naquele momento, não está podendo ter na sua família de origem, que é o afeto, a atenção individualizada, o carinho, né, o cuidado e a proteção. Acho que isso não tem... O Fábio e a Juciné sempre dizem, né, não tem preço, né? Acho que assim, não teria como mensurar para remunerar o que eles fazem. Então, meu respeito, meu reconhecimento, e como isso enriquece o nosso curso, né? Fico muito feliz com isso, ter todos vocês aqui. Gente, vamos fazer aquela fotinho. Obrigada, Thay. Que bom que você conseguiu chegar a tempo. Segunda-feira, vamos ver se você consegue. Teve mais uma colega do Judiciário também que não conseguiu estar, porque tinha um compromisso também com um curso de pretendente à adoção. E assim a gente vai, né, na medida do possível. Eu queria muito mesmo que na segunda que vem nós todos pudéssemos nos encontrar aqui, que cada um fizesse, assim, um esforço para estar presente nas aulas. Eu penso que é muito, muito enriquecedor ouvir vocês, a contribuição de cada um, né? E participar é sempre melhor do que assistir depois, né? Então, fica aqui o convite para aqueles que não puderam participar hoje. Tentem se organizar para estar com a gente na próxima segunda-feira, às 20 horas. Temos o nosso encontro marcado, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo todos juntos, conectados, porque a gente pode se conectar online, né? Porque a conexão ela é feita de emoção, ela é feita de presença, ela é feita de sentimentos, e isso tudo a gente pode, né, Silvinha? A gente pode construir, mesmo num sistema virtual. Eu queria, assim, convidar vocês, quem está aí sem fotozinha, se puder colocar, para a gente fazer um print, para divulgarmos aí o nosso curso. Pode todo mundo botar a carinha para fora aí. Você está linda, né, Carolina? O Gustavo não está conseguindo colocar a sua imagem hoje. Jucinéia, você consegue aparecer? O meu está muito escuro, né? Mas dá para te ver, está meio escuro. A luz está acesa aí? Tá? Eu que não sei. Então tá, a gente vai construindo aí. Vamos lá então, fazendo aquele print, todo mundo dando um sorriso aí de bem feliz. Vamos ver se deu certo. Ficou bacana. Silvinha faz um print aí também, depois a gente compartilha. Então tá, eu não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma coisa. Agradecer e aguentar a ansiedade até segunda que vem. A gente vai se conversando pelo WhatsApp, né? E trocando aí informações. Tem as tarefinhas para vocês fazerem, depois eu vou mandar um recadinho lá. Mas vamos trocar material também, quem tem material para socializar. E eu acho que é isso, a gente vai ter os encontros na segunda, mas vamos estar juntos, né? Compartilhando aí conhecimento durante a semana até o próximo encontro. E no próximo encontro nós vamos, então, trabalhar um pouquinho mais o que é o Serviço Família Acolhedora, conceituar, compreender a história do serviço dentro da política da assistência social. Eu sei que todos vocês conhecem muito, né, disso, mas a gente vai, então, refletir sobre algumas questões sobre o serviço e trazer novamente, né, as experiências aí e de como isso acontece na prática. Ok? Uma boa noite bem grande para vocês. Um beijo
bem grande também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem está aí, né? Boa noite. Boa noite. Até segunda que vem. Até segunda. Foi muito, muito legal. Adorei estar com vocês aqui. Muito bacana. Gratidão. Eu também. Pela companhia, pela participação. Muito legal. Beijos. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda. Boa semana.